Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer o tapete Sensação. Essa peça é muito rápida e fácil de fazer e também fica muito bonita. As peças que vocês estão vendo aqui no vídeo ficaram com as seguintes medidas: 65 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. Nesse vídeo eu explico como fazer o tapete com essas medidas, mas também dou indicações de como você pode aumentar tanto o comprimento quanto a largura da sua peça, para você trabalhar assim o tapete no tamanho que você desejar. E para confeccionar um tapete desse modelo, eu usei aproximadamente 180 gramas do barbante na cor marrom escuro e 200 gramas do barbante na cor coral, ambos no fio número 6. E para trabalhar essas linhas, eu usei agulha de 3,5 mm. Então é isso, eu espero muito que você goste dessa peça e também da minha videoaula. Se você gostar, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a videoaula. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você recebe as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Bem, agora eu vou dar as indicações para vocês de como a gente faz para aumentar tanto a largura quanto o comprimento dessa peça. Para aumentar a largura dessa peça, nós vamos ter que aumentar o número de correntes iniciais. Então, fazemos as 26 correntes, como explico no vídeo para vocês, e depois nós vamos aumentando de 4 em 4 correntes. Então, 26, depois 30, 34, 38 e assim por diante. A cada 4 correntes que a gente aumenta, nós fazemos mais um grupo de 2 pontos altos e o intervalo de 2 correntes na volta. Então vocês vão aumentando de 4 em 4 correntes até alcançar a largura desejada na sua peça. E agora, para aumentar o comprimento da nossa peça, nós vamos ter que aumentar o número de voltas nessa parte central do tapete. O meu eu fiz com 23 voltas. Vocês sempre vão aumentar as voltas em números ímpares. Então, 23, 25, 27, 29, 31 e assim por diante. A última volta dessa parte central sempre tem que ser ímpar. E uma volta ímpar é sempre essas que começam e terminam com os intervalos. Bem, então é assim que nós aumentamos tanto a largura quanto o comprimento dessa peça. Agora vamos para o passo a passo. Para dar início a essa peça, faço um cordão com 26 correntes. Conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Na 7ª corrente, eu atravesso pelo meio dela e trabalho um ponto alto. Vou na corrente à frente e trabalho mais um ponto alto. Agora, faço 2 correntes, pulo 1, 2 correntes de base e a partir da 3ª, vou trabalhar mais um grupo de 2 pontos altos. E vamos seguindo com esse padrão por essa primeira volta, até um total de 5 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer os meus e em seguida eu venho. Trabalhei com o padrão que expliquei para vocês, fiz os 5 grupos de 2 pontos altos nessa volta e agora vamos encerrar a volta. Depois de trabalhar o meu 5º grupo de 2 pontos altos, sobraram apenas 2 correntes na base. Agora, depois do grupo de 2 pontos altos, eu faço uma corrente, venho nessa última corrente de base e nela trabalho um ponto alto. E assim encerramos a nossa primeira volta. Agora, para começar a segunda volta, eu viro a peça, subo 3 correntes, venho no intervalo de correntes à frente e trabalho nele um ponto alto. Depois do ponto alto, eu trabalho 2 correntes, vou para o próximo intervalo de correntes da base e nele trabalho 2 pontos altos. Depois do grupo de 2 pontos altos, faço 2 correntes e vou seguir com esse padrão, trabalhando 2 pontos altos em todos os intervalos que eu tenho de base, separando eles por 2 correntes. Eu vou fazer os meus até chegar lá no último intervalo. Lá eu venho mostrando como encerramos a segunda volta. Trabalhei com o padrão que expliquei para vocês, fazendo grupos de 2 pontos altos em cada intervalo que eu tenho na base,
E agora restou para mim o último intervalo. Depois desse penúltimo grupo de 2 pontos altos, eu já fiz 2 correntes e vamos trabalhar aqui no último intervalo. Sob essa primeira corrente que temos, eu passo a linha e trabalho um ponto alto. Venho na corrente logo à frente, passo pelo meio dela e trabalho mais um ponto alto. E assim encerramos a nossa segunda volta. Agora eu viro a peça e vou subir 4 correntes. Venho nesse próximo intervalo de correntes da base e nele trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, faço 2 correntes. Vou para o próximo intervalo de correntes e trabalho mais 2 pontos altos. E nessa volta nós vamos seguir com esse padrão, trabalhando novamente grupinhos de 2 pontos altos dentro de cada intervalo que eu tenho de base, separados por 2 correntes. Eu vou completar os meus e quando eu for fechar a volta, eu venho mostrando, trabalhando com o padrão que eu orientei para vocês. Fiz aqui todos os meus grupos de 2 pontos altos em todos os intervalos de base. E agora vamos fechar a volta. Para fechar a volta, depois do último grupo de 2 pontos altos, eu faço apenas uma corrente, venho nessa terceira corrente, dessas 3 correntes que são o meu último ponto alto da volta anterior, passo pelo meio dela e faço um ponto alto. E assim completamos a nossa terceira volta. Para começar a quarta volta, eu viro a peça e agora nós vamos subir apenas 3 correntes. Venho no intervalo à frente, trabalho um ponto alto, 2 correntes, próximo intervalo, 2 pontos altos, e vamos seguindo nessa volta também com o mesmo padrão, fazendo 2 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base. Eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Completei a quarta volta com o padrão que expliquei para vocês. Vim fazendo grupinhos de 2 pontos altos dentro de cada intervalo de base, sempre separados por 2 correntes. E aqui no último, para encerrar, eu passei pela primeira corrente que eu tenho do último intervalo, por baixo dela trabalho um ponto alto e na corrente à frente atravesso pelo meio dela e trabalho mais um ponto alto. E agora nós vamos virar a peça. E aqui, sempre que nós formos iniciar uma volta nova, nós vamos virar a nossa peça, nessa parte central do nosso trabalho, ok? Para iniciar a quinta volta, eu faço 4 correntes. No intervalo à frente, eu trabalho 2 pontos altos. Depois do grupo de 2 pontos altos, eu faço 2 correntes. E vou novamente no próximo intervalo trabalhar mais um grupo com 2 pontos altos. Pessoal, eu vou mostrar para vocês, somente até esse ponto, como trabalhamos essa parte central da nossa peça. Porque, a partir daqui, nós vamos continuar trabalhando, repetindo esses padrões de voltas que viemos trabalhando. Em uma volta, nós subimos 3 correntes, venho para o intervalo à frente, já trabalho um ponto alto, faço 2 correntes, vou trabalhando nos próximos intervalos grupinhos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Finalizo essas voltas trabalhando um ponto alto sobre a primeira corrente que tenho no último intervalo e prendendo um ponto alto na próxima corrente. Aí viro a peça, subo 4 correntes, vou para o intervalo à frente, trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e vou trabalhando 2 pontos altos em todos os intervalos. E para finalizar eu faço apenas uma corrente e prendo um ponto alto na terceira corrente dessas 3 correntes que fizemos para iniciar a volta anterior. E assim nós vamos intercalando as voltas. Eu vou completar o meu até eu ter 23 voltas. Quando eu terminar a minha 23ª volta, eu venho mostrando como trabalhamos. Eu completei a parte central da nossa peça, fiz as 23 voltas e agora vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 voltas. E agora eu já cortei a linha marrom e amarrei a linha salmão nesse intervalo do canto da última volta que eu trabalhei.
Uma dica que eu dou para vocês é amarrar a linha no intervalo do canto que não tenham esses nós. Então, não amarre onde você começou ou terminou essa parte da peça, porque assim fica mais limpo. Não vai ficar um nó perto do outro nó e fica mais fácil para você trabalhar. Então, agora vamos começar a trabalhar o entorno dessa parte central. Bem, eu vou começar a contar, agora que eu fiz a troca da linha, como uma primeira volta de uma segunda etapa que vamos trabalhar na peça. A primeira etapa foi essa parte central e a segunda etapa nós vamos trabalhar ao redor dela. Bem, então para começarmos, vamos subir 3 correntes. Ainda dentro do intervalo de base, eu faço mais um ponto alto. Depois do ponto alto, eu faço 2 correntes. Depois das 2 correntes, venho ainda dentro desse intervalo e trabalho mais 2 pontos altos. Nessa primeira volta, nos 4 intervalos de canto, nós vamos trabalhar leques iguais a esse aqui, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois que termino o leque, faço 2 correntes, venho para esse intervalo à frente, na base, e trabalho 2 pontos altos. Depois que faz os 2 pontos altos, faço mais 2 correntes, venho para esse próximo intervalo de base e nele trabalho mais 2 pontos altos. E esse é o padrão que nós vamos trabalhar nessa primeira volta. Em todos os intervalos que temos de base, nós vamos fazer grupos de 2 pontos altos. Depois do grupo de 2 pontos altos, fazemos 2 correntes e vamos seguindo assim. No total, nós vamos fazer 28 grupos de 2 pontos altos nessa volta. Eu vou completar a minha volta com o padrão que expliquei e em seguida eu venho. Completei a primeira volta dessa segunda etapa com o padrão que eu expliquei para vocês e ficou dessa maneira. Depois do último grupo de 2 pontos altos que fiz nesse intervalo, já fiz 2 correntes e agora vamos fechar a primeira volta. Venho nessas 3 correntes que fiz para iniciar essa volta, passo pela terceira corrente, puxo a linha e fecho aqui um ponto baixíssimo. E assim está encerrada a nossa primeira volta. Para iniciar a segunda volta, eu vou subir 3 correntes. Depois das 3 correntes, venho nesse ponto alto à frente e nele trabalho um ponto alto. Depois do ponto alto, venho nesse intervalo de correntes do leque de base e trabalho 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes. E ainda dentro do intervalo de correntes, trabalho mais 2 pontos altos. Nesses 2 pontos altos à frente, eu trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Sobre cada um dos 4 leques de base, nós vamos trabalhar leques iguais a esse aqui, trabalhando um ponto alto para cada um dos pontos altos do leque de base, mais 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro do intervalo de correntes do leque, e mais 2 pontos altos sobre os outros 2 pontos altos do leque de base. Depois que terminamos esse leque, fazemos 2 correntes e vamos vir para esse grupo de 2 pontos altos da base e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um dos 2 pontos altos de base. Agora fazemos 2 correntes, vamos para o próximo grupo de 2 pontos altos e repetimos o padrão. Esse é o padrão que vamos seguir por toda a volta. Sobre todos os grupos de 2 pontos altos de base, nós vamos trabalhar mais um grupo de 2 pontos altos. Eu vou completar a minha volta com o padrão que expliquei para vocês e em seguida eu venho. Completei a segunda volta com o padrão que expliquei para vocês e ficou dessa maneira. Eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora vamos iniciar a terceira volta. Eu começo subindo 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses 3 próximos pontos altos de base. No intervalo de correntes
do leque, eu faço 2 pontos altos, depois 2 correntes, e ainda dentro do intervalo de correntes do leque, mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, eu vou chegar nesses 4 pontos altos de base. Sobre cada um deles, eu vou trabalhar um ponto alto. Sobre os 4 leques do canto, eu vou trabalhar um leque igual a esse que acabei de mostrar para vocês, trabalhando um ponto alto para cada um dos pontos altos de base. Nas correntes dos intervalos do leque de base, nós fazemos 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, e trabalhamos novamente mais um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. Depois que eu termino de fazer esse leque, eu faço 2 correntes, venho para o grupo de 2 pontos altos à frente e trabalho sobre ele mais 2 pontos altos. E vamos seguindo assim. É só isso o padrão da nossa terceira volta. Vamos fazendo um grupo de 2 pontos altos sobre cada grupo de 2 pontos altos que temos na base. Entre eles, fazemos 2 correntes. Eu vou completar a minha volta seguindo essa orientação e já venho. Completei a terceira volta com o padrão que orientei para vocês e ficou assim. Eu já fechei a terceira volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora vamos começar a quarta volta. Começo subindo 3 correntes e agora eu vou fazer um ponto alto para cada um desses próximos 5 pontos altos que tenho na base. No intervalo de correntes do leque, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do intervalo. E agora novamente eu faço mais um ponto alto para cada um desses próximos 6 pontos altos de base. Sobre todos os leques que eu tenho no canto da volta anterior, eu vou trabalhar com esse padrão, fazendo um leque com um ponto alto para cada um dos pontos altos que eu tenho na base. No intervalo de correntes, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, e sigo novamente fazendo um ponto alto sobre cada um dos próximos 6 pontos altos. Completo esse leque, eu faço 2 correntes, venho para o grupo de 2 pontos altos que tenho à frente e trabalho sobre ele um grupo com 2 pontos altos. Mais 2 correntes, vou para o próximo grupo de 2 pontos altos e sobre ele faço novamente um grupo com 2 pontos altos. E aqui na quarta volta nós vamos trabalhando novamente com esse mesmo padrão, fazendo grupos de 2 pontos altos sobre todos os grupos de 2 pontos altos que temos na base. Eu vou completar a minha volta seguindo esse padrão que orientei até aqui e em seguida eu venho. Eu completei a quarta volta com o padrão que orientei para vocês, já fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora vamos dar início à quinta volta. Para começar essa volta, eu subo 3 correntes, venho no ponto alto à frente e trabalho sobre ele um ponto alto. Agora faço 2 correntes, pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto à frente, mais um ponto alto. Depois desse grupo de 2 pontos altos, eu faço 2 correntes, vou direto no intervalo de correntes da base e trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos ainda dentro do intervalo de correntes. Agora eu faço 2 correntes, pulo esses 2 próximos pontos altos de base. No terceiro eu faço um ponto alto à frente, mais um ponto alto. Agora 2 correntes, pulo novamente 1, 2 pontos de base e trabalho mais um grupo com 2 pontos altos sobre esses próximos 2 pontos altos. E assim completamos o padrão do primeiro canto da quinta volta. Agora, depois desses 2 pontos altos, faço 2 correntes,
Venho para esse grupo de 2 pontos altos da base e sobre ele trabalho um grupo com 2 pontos altos. Novamente, 2 correntes. Vou para o próximo grupo de 2 pontos altos e trabalho sobre ele mais um grupo com 2 pontos altos. É com esse padrão que nós trabalhamos a nossa quinta volta. Vamos fazendo grupos de 2 pontos altos sobre cada grupo de 2 pontos altos que temos na base. Entre eles fazemos 2 correntes e nos cantos começamos trabalhando um grupo com 2 pontos altos nos 2 primeiros pontos altos de base. Fazemos 2 correntes e pulamos 2 pontos de base e a partir do terceiro trabalhamos mais um grupo com 2 pontos altos. Logo após esse grupo, fazemos mais 2 correntes. Vamos vir aqui nas correntes de intervalo do leque e trabalhamos nele um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Dessa forma. Depois do leque, fazemos 2 correntes, pulamos 1, 2 de base e a partir do terceiro trabalhamos mais 2 pontos altos, 2 correntes, pulamos mais 2 pontos de base e fazemos mais um grupo com 2 pontos altos. Eu vou completar essa volta com o padrão que expliquei para vocês até aqui e já vem. Completei a quinta volta com o padrão que orientei para vocês, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, começo a sexta volta subindo 3 correntes, ponto alto à frente, eu trabalho sobre ele um ponto alto. Faço 2 correntes, vou para esse próximo grupo de 2 pontos altos e sobre ele trabalho um grupo com 2 pontos altos. Depois do grupo de 2 pontos altos, faço 2 correntes, venho para esses 2 pontos altos do leque e trabalho um ponto alto sobre cada um deles. No intervalo de correntes, trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, trabalho 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do intervalo de correntes. Agora, faço um ponto alto sobre cada um dos próximos 2 pontos altos. Sobre os 4 leques dos cantos da volta de base, nós vamos trabalhar leques como esses que eu acabei de mostrar para vocês, fazendo 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos de base. No intervalo de correntes, trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, e novamente faço 2 pontos altos sobre os outros 2 pontos altos do leque de base. Completo o leque, faço 2 correntes e volto a trabalhar grupos de 2 pontos altos sobre cada grupo de 2 pontos altos que eu tenho na base. Depois do grupo de 2 pontos altos, eu vou e trabalho 2 correntes. E vamos seguindo assim por toda a volta. Eu vou completar a minha volta com o padrão que orientei para vocês até aqui e em seguida eu venho. Completei a sexta volta com o padrão que orientei para vocês, já fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora vamos iniciar a sétima volta. Subo 3 correntes, ponto alto à frente, trabalho um ponto alto, faço 2 correntes, venho para esse grupo de 2 pontos altos e sobre ele trabalho 2 pontos altos. Faço mais 2 correntes e agora eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses próximos 4 pontos altos que eu tenho na base. No intervalo de correntes do leque, trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E novamente eu vou trabalhar um ponto alto para cada um dos próximos 4 pontos altos da base. Nos 4 cantos, sobre os leques de base, eu vou trabalhando com esse padrão na sétima volta. Então, completo os 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, venho para esse grupo de 2 pontos altos e sobre ele trabalho um grupo com 2 pontos altos. E na sétima volta, eu sigo com esse padrão, fazendo grupos de 2 pontos altos sobre os grupos de 2 pontos altos de base, sempre separados por 2 correntes. Vou completar a minha volta, seguindo essa orientação, e em seguida eu venho. Completei a sétima volta com o padrão que orientei para vocês, já fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente,
E agora vamos começar a oitava volta. Começo a oitava volta subindo 3 correntes. Venho no ponto alto à frente e trabalho sobre ele um ponto alto. Agora faço 2 correntes. Venho sobre esse grupo de 2 pontos altos, trabalho sobre ele um grupo com 2 pontos altos. Depois do grupo de 2 pontos altos, faço mais 2 correntes. Venho e trabalho um ponto alto sobre cada um desses 6 pontos altos que eu tenho na base. Venho agora no intervalo de correntes, trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, faço 2 correntes. E ainda trabalho mais 2 pontos altos no intervalo. E novamente vou fazer 6 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada um desses próximos 6 pontos altos de base. E nos 4 cantos dessa volta nós vamos trabalhar leques como esse aqui, sobre os 4 leques que nós temos no canto na volta anterior. Feito o leque, eu faço 2 correntes, venho para esse grupo de 2 pontos altos e trabalho sobre ele um grupo com 2 pontos altos. Depois, faço 2 correntes e vou seguindo com esse padrão, trabalhando 2 pontos altos sobre cada grupo de 2 pontos altos que eu tenho na base. Eu vou completar a minha oitava volta, seguindo essa orientação, e em seguida eu venho. Completei a oitava volta com o padrão que orientei para vocês, fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente, e agora eu já cortei a minha linha, porque eu vou fazer mais uma troca para trabalhar as próximas 2 voltas. Nesse intervalo de correntes do canto, eu amarrei a minha linha na cor marrom, e agora vamos começar a trabalhar a nona volta. Inicio a nona volta subindo 3 correntes. Ainda nesse intervalo, eu trabalho mais um ponto alto. Faço 2 correntes. E ainda dentro do intervalo, eu trabalho mais 2 pontos altos. E nessa volta, nós vamos trabalhar em todos os intervalos de canto com leques iguais a esse aqui, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois que a gente termina o leque do canto, nós vamos trabalhar as laterais fechadas de pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Nessa lateral mais estreita, eu vou ficar com um total de 50 pontos altos. E eu vou trabalhando. Aqui nos intervalos de correntes dessa lateral, eu faço 2 pontos altos, porque tenho 2 correntes no espaço. Em cima do grupo de 2 pontos altos, eu faço um ponto alto sobre cada um deles e vamos seguindo assim. Então, depois que eu trabalho o leque, contando desse primeiro ponto alto dessa lateral, eu vim trabalhando fechado de pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e até eu chegar aqui, nesse meu último ponto alto, eu fiz um total de 50 pontos. Agora, no intervalo de correntes, trabalho um leque como aquele primeiro que mostrei, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E depois que eu termino o leque, eu vou começar a trabalhar a lateral maior. Nessa lateral, nós também vamos fazer ela fechada de pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. E nos intervalos de corrente dessa lateral, nós também vamos trabalhar 2 pontos altos, porque nós temos 2 correntes como pontos de base. E vamos seguindo assim, fechando a volta de pontos altos, até um total de 74 pontos altos. Eu vou completar agora toda a minha volta seguindo essa orientação que passei para vocês. Em seguida eu venho para darmos continuidade à nossa peça. Completei a nona volta com o padrão que orientei para vocês e agora vamos começar a 10ª volta. Para iniciar a 10ª volta, eu subo 3 correntes, venho no ponto alto à frente e trabalho mais um ponto alto. No intervalo de correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos ainda no intervalo.
E nessa volta, nós vamos fazer novamente as laterais fechadas de pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. E nessa lateral menor, nós vamos trabalhar um total de 54 pontos altos até chegarmos no intervalo de correntes para trabalhar o próximo leque. Então, contando depois do leque, desde esse primeiro ponto alto, trabalhei um ponto alto para cada ponto de base até chegar no outro lado, no intervalo, e fiz 54 pontos altos. Agora, no intervalo, nós trabalhamos novamente 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E depois do leque, nós vamos começar a trabalhar a lateral mais comprida. E novamente, nós vamos fazer fechada de pontos altos essa lateral. Vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu fiz na base. E no total, nós vamos fazer 78 pontos altos. Eu vou completar a minha volta toda com a orientação que eu dei para vocês até aqui. Em seguida, eu venho para a gente continuar. Completei a 10ª volta com o padrão que orientei para vocês. Eu cortei a linha marrom aqui, porque a próxima volta eu vou trabalhar novamente com a linha salmão. E pessoal, uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Quando vocês terminarem essas 2 voltas fechadas de ponto alto, pode dar a impressão para vocês de que sua peça vai querer embabar, mas não vai. Quando a gente fizer essas 2 últimas voltas agora do bico, a peça vai ficar direitinha, ela vai ficar assentada no chão certinho. Então agora vamos dar continuidade à nossa peça, fazendo a 11ª volta no salmão. Eu amarrei a minha linha salmão, faltando 1, 2, 3, 4 pontos para a gente chegar no intervalo de correntes do canto. Para começar a 11ª volta, eu vou subir 3 correntes e vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses próximos 3 pontos altos de base. E aqui trabalhamos nosso primeiro grupo de 4 pontos altos. Agora eu faço 3 correntes, venho no intervalo de correntes, trabalho um ponto alto e novamente faço 3 correntes. Vou vir nesses próximos 4 pontos altos que eu tenho de base e vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base. E é com esse padrão que nós vamos trabalhar os 4 cantos dessa volta. Fazemos um grupo com 4 pontos altos sobre os 4 pontos altos que antecedem o intervalo de correntes do canto. Logo depois, trabalhamos 3 correntes. Vamos no intervalo de correntes, fazemos um ponto alto. Fazemos mais 3 correntes depois desse ponto alto. E nos próximos 4 pontos altos depois do intervalo de correntes, trabalhamos mais um grupo com 4 pontos altos. Depois desse grupo de 4 pontos altos, fazemos 3 correntes. Vamos pular 1, 2 pontos de base e a partir do terceiro fazemos mais um grupo com 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada um dos próximos 4 pontos de base. Depois do grupo de 4 pontos altos, novamente fazemos 3 correntes, pulamos mais 2 pontos de base e trabalhamos mais um grupo com 4 pontos altos. E nessa lateral menor, nós vamos trabalhar desde esse primeiro grupo que nós fizemos aqui de 4 pontos altos, até chegarmos lá no intervalo de correntes do canto, um total de 10 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por 3 correntes. Eu vou trabalhar os meus e já vem. Trabalhei a minha lateral menor com o padrão que expliquei para vocês e agora vamos conferir se eu tenho 10 grupos de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 grupos de 4 pontos altos. Cheguei no intervalo e agora eu vou trabalhar com aquele padrão que mostrei para vocês no primeiro intervalo. Depois que trabalho as 3 correntes, o ponto alto no intervalo de correntes e mais 3 correntes, vou começar a trabalhar os grupos de pontos altos na lateral mais comprida. Aqui eu vou trabalhando também com grupos de 4 pontos altos e contando desde esse primeiro grupo de 4 pontos altos até chegarmos lá no próximo intervalo do canto, eu vou fazer um total de 14 grupos de 4 pontos altos nessa lateral mais comprida. Continuo fazendo 3 correntes entre cada grupo de 4 pontos altos e vou seguindo com esse padrão. Eu vou completar a minha volta toda
com o padrão que orientei para vocês até aqui. Em seguida eu trabalhei a minha 11ª volta com o padrão que expliquei para vocês. Já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e cortei a minha linha. Eu amarrei minha linha marrom nesse intervalo de correntes, faltando um grupo de 4 pontos altos para a gente chegar nesses intervalos de corrente aqui do canto. Para iniciar a 12ª volta, eu subo 3 correntes. Dentro ainda do intervalo, trabalho agora mais 2 pontos altos. Faço uma corrente. E ainda dentro do intervalo vou trabalhar mais 3 pontos altos. Em todos os intervalos de correntes que temos nas laterais, nós vamos trabalhar com esse padrão, fazendo 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Depois que eu termino o leque, eu não faço nenhuma corrente e vou vir trabalhar nesse intervalo de correntes do canto. Aqui eu faço 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma corrente. Dentro ainda do mesmo intervalo, eu faço mais 2 pontos altos. E agora, sem nenhuma corrente, venho para o próximo intervalo do canto, trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, faço uma corrente. E mais 3 pontos altos ainda dentro do mesmo intervalo. E é com esse padrão que nós trabalhamos em todos os 4 cantos dessa volta. Vamos fazer 3 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos dentro desse primeiro intervalo que temos no canto. Depois, nós não fazemos nenhuma corrente, vamos para o próximo intervalinho do canto, fazemos 2 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Finalizado esse leque, nós vamos vir para o próximo intervalo de correntes sem fazer nenhuma corrente e começar a trabalhar mais 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos dentro do mesmo intervalo. E é com esse padrão que nós vamos trabalhar nessa nossa última volta. Eu vou completar a minha volta seguindo essas orientações e em seguida eu venho. Eu completei a 12ª volta da nossa peça e assim finalizei o bico. Eu já cortei e arrematei a linha e agora é só estender bem todas essas voltinhas que nós temos no bico para que a peça fique bem assentada no chão. Então, feito isso, está completa mais essa peça. Eu espero muito que você tenha gostado dessa peça e também da minha videoaula. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal. É só clicar na minha fotinho que está aparecendo aqui na tela que você consegue se inscrever facilmente. Também estou deixando aqui mais sugestões de vídeos se você se interessar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.